Paz do Senhor, que alegria ter vocês aqui no nosso 12º dia dessa jornada tão especial sobre o coração que teme a Deus. Então, hoje vamos falar de uma das marcas mais lindas e preciosas do temente ao Senhor. É o coração que teme, ele é sensível à voz de Deus. Vou repetir, o coração que teme é sensível à voz de Deus. Então, se o temor abre a porta da obediência e da sabedoria, ele também abre a porta da sensibilidade espiritual. E é sobre isso que vamos mergulhar hoje. Então prepare o coração, porque Deus, ele quer falar com você hoje. Amém? Então, até aqui nós entendemos que o temor, ele gera obediência. O temor, ele também gera sabedoria. E o temor preserva a luz. Então, o temor impede a religiosidade. E o temor, ele também mantém um coração que desperto. Agora vamos ver uma das dimensões mais profundas. Quem teme a Deus, ouve Deus. Quem não teme, ele perde a sensibilidade. E essa é uma verdade espiritual muito séria, porque ouvir Deus não é sobre dom, ou experiência, ou revelação profunda, ou ser especial. É sobre temor. O coração temente sempre ele fica o quê? Aberto. O coração sem temor, ele se fecha. Então, a sensibilidade é o primeiro sinal do temor. Então, vamos destacar no estudo de hoje que onde há temor, há cuidado com a voz de Deus. Onde não há temor, há indiferença. E como isso se manifesta? A pessoa temente, ela presta atenção, ela inclina o coração, ela leva a sério o que ouviu e também ela guarda a palavra recebida. Ela medita, ela obedece, ela busca confirmação, não ignora as instruções. Mas quem não teme? É o contrário de tudo. Ouve, mas não absorve. Recebe, mas não pratica. Escuta, mas não se importa. Então deixa a palavra escapar da mente. Trata a voz de Deus como mais uma coisa. A sensibilidade revela onde está o coração. Então, Deus ele fala, mas apenas o temente ele ouve. Então, nesse estudo de hoje, também nos mostra que Deus ele sempre fala, mas nem todos conseguem ouvir. Mas por quê? Porque ouvir Deus exige reverência, atenção, foco, humildade, pureza no coração, disposição para obedecer, uma mente aberta à verdade. Então, quem não teme, ouve sem ouvir. Quem teme, escuta profundamente. Então, a falta do temor, ele o quê? Ele endurece a nossa mente. Então, quando a pessoa não teme, ela perde a sensibilidade, ela perde o discernimento, ela perde a consciência espiritual, ou seja, perde a percepção do Espírito Santo. Não sente mais quando Deus alerta. Então, não percebe quando Deus lhe corrige. Então, ela não sabe discernir quando Deus chama. Fica espiritualmente o quê? Anestesiada. Então, um dos pontos mais fortes do estudo de hoje é a falta de temor, ele fecha os ouvidos espirituais. E isso é perigoso. Porque a pessoa ela pode continuar ativa, seja na igreja, e mesmo assim viver completamente desconectada da voz de Deus. Então, o temente, ele tem facilidade de identificar a voz de Deus. Então, hoje, nesse devocional, nos traz algo muito profundo. Ou seja, quem teme a Deus sabe identificar a verdade. E por quê? Porque o temor, ele purifica as intenções. Ele abre o nosso entendimento. Ele também afina o nosso discernimento. Ele desperta a nossa consciência espiritual. Ele torna as pessoas mais curiosas e cuidadosa em aprender a palavra. Então, ele alinha o coração com a vontade de Deus. Então, por isso, Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A ovelha ouve porque teme. A ovelha segue porque confia. E a ovelha entende porque tem relacionamento. Então, quais os sinais de um coração sensível? Segundo nosso devocional de hoje, o coração sensível, ele demonstra.
Primeiro, atenção ao ensino. Ele não perde os detalhes, porque sabe que Deus fala através do pequeno. Então, segundo, respeito pelo momento espiritual. Ele não trata a palavra como comum. E terceiro, reverência à correção. Ele não foge quando Deus o confronta. E quarto, tem disposição imediata para obedecer. Então, ele responde rápido, sem negociar. E quinto, cuidado com a vida interior. Ele vigia pensamento, ele vigia emoções e ele vigia as intenções. E sexto, discernimento sobre o que é de Deus e também o que não é de Deus. Então, não se confunde facilmente. Onde há temor, há sensibilidade. Onde há sensibilidade, há o quê? Discernimento. Então, quais são os sinais de um coração insensível? Então, hoje nós estamos aprendendo, e o nosso devocional nos deixa claro, que o coração sem temor, ele demonstra o quê? Desatenção. Ele demonstra indiferença. Ele demonstra perda de interesse espiritual. Ele demonstra dificuldade de compreender. E também demonstra resistência à verdade. Ou seja, irrita, com correção, tem falta de foco, tem apatia, tem frieza e tem comodismo. E isso é sério. Por quê? A insensibilidade é o estágio inicial da queda espiritual. Ela não acontece antes do pecado visível, ela acontece antes da realidade explícita. Ela acontece antes da desobediência. Primeiro, a pessoa ela perde a sensibilidade. Depois, tudo mais desaba. Então, o temor, ele restaura a sensibilidade perdida. Então, mesmo que alguém tenha perdido a sensibilidade, o temor, ele pode restaurar tudo. Basta você fazer o quê? Abrir o coração, reconhecer a frieza, confessar. Confessar o quê? A indiferença. Pedir sensibilidade novamente, desejar ouvir Deus de verdade e também voltar à obediência, voltar a priorizar a palavra. Então, o temor, ele devolve a vontade de aprender, o prazer de ouvir a palavra, sensibilidade ao espírito, clareza espiritual, direção para tomar decisões, discernimento, maturidade. Ou seja, Deus, ele restaura a sensibilidade de quem deseja temê-lo. Então, como a podemos aplicar hoje na nossa vida? Hoje, faça três movimentos. Pare por alguns instantes e pergunte: meu coração ainda é sensível à voz de Deus? Segundo, identifique uma área onde você está menos sensível, seja na correção, seja no ensino, seja na oração, seja na meditação, seja na obediência, seja na vigilância, ou seja na santidade. E terceiro, ore, mas ore com sinceridade. Senhor, restaura a minha sensibilidade à tua voz. Então, a sensibilidade é o resultado de um temor vivo. Então, hoje, nós ficamos por aqui, mas amanhã tem mais. Então, que a sensibilidade à voz de Deus acompanhe você durante todo o seu dia. Amanhã seguiremos junto nessa jornada de transformação. Que a graça e a paz de Jesus Cristo guarde o seu coração. Até o nosso próximo encontro.